Feminismo. Você sabe o que é feminismo? Eu sei. Vamos conversar sobre isso? Hoje eu vou direto ao ponto, sem rodeio. Feminismo é, de acordo com algumas definições muito superficiais, um movimento político, filosófico, enfim, que busca direitos equânimes entre homens e mulheres. É também, óbvio, um movimento que luta por emancipação política feminina e que busca combater o patriarcado e o machismo. Parece inofensivo, não parece? Claro. Parece também muito plausível que assim seja. Parece. Mas será que é isso mesmo? Será que essa história que te contaram é a verdadeira essência, a verdadeira história do feminismo? Não é, não. Vamos conversar sobre isso hoje? Se o feminismo tratasse apenas do que eu acabei de mencionar, acredite, eu seria a mulher mais feminista que esse mundo já viu. Afinal, que mulher em sua consciência, se oporia a um movimento que quer colocá-la como protagonista da sua própria vida? Nenhuma, né? E eu não seria a primeira. Mas acontece que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. E essa história ninguém te conta. Há muito tempo eu venho me debruçando nesse assunto porque eu sempre tive um interesse genuíno em conhecer a fundo o movimento para entender não só do que se trata, mas quais são as causas e as consequências dele na sociedade, quais são os impactos que o feminismo tem na sociedade. Então, assim, eu estudo esse assunto há muito tempo e é óbvio que tudo que eu sei não vai caber nesses stories de hoje, mas eu pretendo continuar esse assunto. A gente vai voltar a falar sobre isso. Não sei quando, mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, hoje eu queria começar com uma introdução mesmo, teórica, falar um pouco do movimento, de como surgiu, para a gente poder continuar esse assunto depois, um outro capítulo dessa saga. Mas vamos lá. O início histórico do feminismo se deu lá no final do século XIX, começo do século XX, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. O feminismo ele é dividido em gerações, que, na verdade, são chamadas de ondas. Historicamente existem três. Nossa, existem três. Historicamente existem três, mas já se fala numa quarta onda, que é a onda que nós estamos vivendo hoje. Mas eu vou falar dessas três ondas que são as mais importantes e as que têm mais referências bibliográficas para vocês eventualmente estudarem sobre isso depois. Cada uma dessas ondas do movimento feminista possui suas características e suas particularidades, A primeira onda é a onda das sufragistas. Para quem não sabe o que isso significa, sufragista vem de sufrágio e sufrágio significa voto. Então essa é a onda que ficou conhecida por ter concedido às mulheres direitos políticos que elas não tinham. Essa era a luta, emancipação política feminina. Um dos nomes mais conhecidos dessa primeira onda é Emmeline Pankhurst. Ela era uma mulher inglesa de classe média alta, casou com um puta advogado e ela teve 5 filhas. Mas uma curiosidade sobre ela é que ela possuía servas. Sim, ela tinha servas. Por que ela tinha servas? Porque ela precisava que pessoas tocassem a vida dela enquanto ela se dedicava exclusivamente ao ativismo político. O primeiro grupo feminista que se tem registro na história foi criado por Pankhurst e ele se chamava Sociedade Nacional das Mulheres Sufragistas, acho que era isso. E é curioso porque quando ela criou esse grupo, pouco tempo depois houve uma ruptura, Algumas mulheres caíram fora. Por que essas mulheres caíram fora? Porque a Pankhurst, ela queria que esse grupo se submetesse à filiação partidária. Ela queria que esse grupo fosse filiado a partidos políticos de esquerda e algumas mulheres não concordaram com isso, então decidiram se desvincular do grupo. Vocês estão prestando atenção nessas informações que eu estou jogando aqui, Primeiro grupo feminista, filiado a partido político de esquerda, Pois é, vão anotando tudo aí que depois a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas então, voltando ao assunto, Findada a treta lá que a Pankhurst teve no outro grupo, ela decidiu sair e fundar uma nova aliança, junto com o seu marido. Então ela criou um grupo chamado Women's Franchise League. E esse grupo, esse novo grupo que ela fundou na sua própria casa, ele se autodenominava como um grupo socialista e radical. Era um grupo que apoiava o sindicalismo, que fez aliança com organizações socialistas, que até se filiou ao Partido Trabalhista na época. Enfim, e uma coisa bem interessante para vocês ficarem sabendo nessa história
é que, como eu falei no começo, a Pankhurst ela teve 5 filhos, né? E as filhas dela, todas todas faziam parte do movimento das sufragistas. Só que uma das filhas dela, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, uma das filhas dela foi expulsa por ela e por uma irmã, foi expulsa pelo Pankhurst do grupo das sufragistas. Sabe por quê? Porque em determinado momento ela se opôs, ela repudiou os atos de vandalismo e violência que as sufragistas estavam praticando. Ela falou, porra, sério que vocês vão ficar depredando as coisas no meio da rua? Isso aí eu não concordo. E aí, sabe qual foi a resposta que a Pankhurst deu para a filha dela? Ela disse assim, você está repudiando o que a gente está fazendo? Tá, então você está fora do movimento, porque você tem ideias próprias. Prestem atenção. Você tem ideias próprias. E aqui a gente não quer mulher com ideias próprias. A gente quer mulher que siga as nossas instruções. A gente quer mulher que marche com a gente, porque isso aqui é um regimento. Vocês estão entendendo qual é o teor desse negócio? Vocês pegaram já a essência do movimento feminista? E tem mais, eu não estou falando de feministas atuais que são mais radicais, não. Eu estou falando do feminismo que deu origem a tudo isso. Estou falando dos primeiros grupos, das sufragistas, né? Mulheres que já tinham essa mentalidade no final do século XIX, tá? E outra coisa, gente, eu também não estou falando isso aqui para convencer vocês de porra nenhuma, não. Eu quero mesmo é que vocês fiquem na dúvida, que vocês terminem de ver esses stories e corram desesperadas para descobrir se eu estou falando a verdade ou não. É isso que eu quero, que vocês saiam daqui e chequem tudo que foi dito, cada informação que foi dada, tá? Depois vocês me contam qual foi a conclusão que vocês chegaram. Então tá, continuando a história, eis que chega 1918 e a grande conquista, a grande vitória das sufragistas, que foi o seguinte: mulheres com mais de 25 anos e solteiras poderiam finalmente votar, assim como os homens. Mas será que era assim como os homens mesmo? Vamos falar de uma outra curiosidade aqui que provavelmente ninguém conta pra você, porque não interessa. Mas você sabia que para os homens poderem votar, eles tinham que fazer uma série de coisas? Eles tinham que cumprir com uma série de obrigações? Pois é. Até hoje é assim que funciona, né? Para um cara votar, não é simplesmente chegar lá, digitar os numerozinhos que ele quer na urna e acabou, não. Ele precisa primeiro cumprir com uma série de obrigações perante a nação, né? Ele precisa alistar-se ao exército. Você sabia disso? Que se um homem não se alistar ao exército, ele não pode votar, ele não pode tirar passaporte, ele não pode ter carteira de trabalho, ele não pode ter nenhum registro formal? Pois é, para que um homem possa exercer o seu direito ao voto, antes de mais nada, ele precisa estar de prontidão para ir à guerra pelo seu país. E nós, mulheres, o que é que nós precisamos fazer para poder votar? Nada. A gente não precisa fazer absolutamente nada. Basta ser maior de 16 anos que a gente pode votar. E é direitos iguais que chama, né? Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Deixa eu perguntar para vocês, para ver se vocês sabem. Se um dia, eventualmente, Deus queira que não, mas se um dia, eventualmente, o Brasil entrar em guerra e um desses homens que se alistou obrigatoriamente, porque o alistamento é obrigatório, se um desses homens se recusar a ir para a guerra, você sabe o que acontece com ele? Ele é fuzilado. Isso mesmo. Se um homem que se alistou, se o homem que jurou a pátria, porque o alistamento é isso, se ele jurou servir a pátria, ele se recusa a ir para a guerra, ele é morto. Ele é fuzilado. Só isso, ele é fuzilado. Ou seja, não teve conquista ao direito ao voto porra nenhuma, né? O voto foi dado às mulheres de mão beijada, foi um presente que deram às mulheres, né? Porque para o homem, enquanto o voto era o bônus do ônus de ir à guerra, de ter a obrigação de servir a pátria, as mulheres ficaram só com a parte boa. Então, assim, não teve conquista, gente, foi um presente, pelo amor de Deus. Mas, dando continuidade ao assunto, vamos falar da segunda onda do movimento feminista, né? A segunda onda começou em meados dos anos 50
e perdurou até meados dos anos 90, por aí. E a segunda onda já era a pauta já era um pouco diferente, né? Tá, agora que a gente pode votar, a gente vai falar sobre as questões que estão relacionadas à sexualidade, né? A gente vai falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, na família. Vamos falar sobre as questões de gênero. É na segunda onda que começa essa história de que gênero é uma construção social. É também aí que surgem as vertentes do movimento feminista, né? Hoje já são contabilizadas mais de 20 vertentes, né? Tem o anarcofeminismo, tem o feminismo negro, tem feminismo cristão, que esse pra mim é o melhor de todos, porque é o mais contraditório. Então assim, o feminismo do caralho é 4 agora, tem todo tipo de vertente. E é também nessa segunda onda que as feministas vão dizer que o patriarcado ele é inerente à sociedade burguesa, né, de exploração. Então, mais uma vez, fica clara a influência das ideias marxistas do movimento feminista. Aliás, uma das principais obras desse período, né, dessa segunda onda, trata justamente desse assunto. É o livro A Dialética do Sexo, de Firestone. E nesse livro ela explica assim, detalhadamente como o feminismo seguia os mesmos métodos que Marx. É nessa onda também que a gente vê a grande influência de Simone de Beauvoir no movimento feminista, né, a partir da publicação do seu livro O Segundo Sexo. Né? Simone de Beauvoir, que é vista até hoje como ícone do movimento feminista, ela tem uma história pouco contada e muito escondida a seu respeito. Uma história de que ela era, na verdade, nazista, pedófila, abusadora de adolescentes, de menininhas adolescentes, né, que eram suas alunas. Inclusive, ela teve a sua licença revogada permanentemente na França para lecionar, depois que pais de alunas denunciaram os casos de abuso, né? Então, essa é a mulher ícone do movimento feminista. Ainda nessa segunda onda, né, algumas autoras, como Audre Lorde e Adrienne Rich, disseram que heterossexualidade não existe. Se você é hétero, você está enganado, meu filho, porque isso não existe. A heterossexualidade é uma coisa que foi construída e moldada pelo patriarcado para poder perpetuar a opressão das mulheres e o poder masculino sobre elas. Cara, é muita criatividade. Eu invejo essa criatividade, sério, não é possível. Ou seja, elas dizem que se você não for lésbica, se você for mulher e não for lésbica, é porque você está sendo oprimida. Cara, que loucura! As feministas de segunda onda, elas foram pioneiras na crítica à prostituição e à pornografia, né? E elas também falaram que a maternidade era uma forma de exploração do patriarcado. Então, assim, foda-se a biologia, né? Quer dizer, se eu nasci com um útero, eu nasci porque alguém, sabe lá quem, queria me explorar. Jesus amado. Elas também pregavam que a rejeição das mulheres à feminilidade era uma obrigação, né? Então, somente rejeitando essa ideia de ser feminina, de parecer feminina, é que as mulheres estariam livres, né? Ou seja, a sua amiga feminista aí que anda de salto alto e batom seria motivo de vergonha para a feminista raiz. E se você está achando que isso que eu estou falando é um exagero, então eu recomendo que você leia 2 livros. O Mito da Beleza e o Woman Hating. Esses 2 livros falam exatamente sobre o que eu estou falando e foram escritos por autoras feministas. Por fim, meus amores, temos a terceira onda do movimento feminista, né? Essa onda teve início na década de 90 e tinha o mesmo fundamento da segunda onda, que era a luta por igualdade de gênero e a liberdade da mulher. Só que agora o discurso era ainda mais radical e era também pautado pelo movimento punk. As feministas da terceira onda afirmam agora que não só o gênero é uma construção social, mas algumas outras questões biológicas também, porque, segundo elas, a ciência ela era enviesada pelo olhar masculino. Nossa, é muito fora da realidade. Pois bem, era essa terceira onda que as feministas desconstroem o conceito de prostituição que elas mesmas criticaram nas ondas anteriores. Lembra que eu falei aqui que antes a prostituição era vista como forma de exploração feminina?
Na terceira onda, ela já muda um pouco o discurso e dizem que a prostituição é, na verdade, uma forma de liberdade sexual das mulheres. É na terceira onda que alguns feministas começam a se apropriar de alguns adjetivos, como puta e vadia, como sendo coisas boas, né? Elas começam a se orgulhar de serem chamadas assim. É só vocês verem um exemplo da Marcha das Vadias, né? Que é um dos maiores movimentos feministas do mundo e que tem orgulho de se chamar Marcha das Vadias, né? Uma outra coisa também marcante dessa terceira onda é que foi aí que o feminismo começou a ser discutido, né? O feminismo e os feminismos. Porque, como eu falei lá no começo, já são mais de 20 vertentes existentes hoje, né? E por mais que cada vertente possua algumas características muito específicas, né? A base, né? A essência é a mesma para todos eles. A terceira onda é a onda que vai falar sobre ideologia de gênero e que vai trazer a redefinição dos conceitos, né? Ou seja, aquela história do não se nasce mulher, torna-se mulher. Famosa frase da papisa do movimento feminista, Simone de Beauvoir, que eu descrevi há pouco para vocês. Bom, então é isto, meus amores. Por hoje é só, mas não acabou. Depois eu volto aqui para falar mais sobre feminismo. Hoje eu só contei um pouco, né, da história dessas 3 ondas, mas depois eu vou voltar aqui porque eu quero falar com vocês sobre mitos e curiosidades do feminismo. Vai ser legal, hein? Aguardem! E não acreditem em nada do que eu falei aqui, tá? Pesquisem. Pesquisem. Tarefa de casa para vocês.